estamos aqui representando o mês de julho, mês 7. É o mês aí, né, de muitos aniversários. É o mês do aniversário de 2 irmãos meus, do nosso pastor. Então é motivo para nós estarmos aqui e profetizando que as bênçãos do Senhor não vão, elas já estão sobre nós. Amém? Em nome de Jesus. Igreja, o que Deus trouxe em meu coração para transmitir hoje à noite para vocês é algo talvez um pouco diferente, mas Ele havia ministrado em meu coração um pouco mais de um mês. Há mais de um mês o Senhor já vinha ministrando no meu coração com relação a essa mensagem. Eu só não sabia que seria hoje. Aí quando eu recebi a carta, né, que os pregadores recebem, até o pastor Zadra estava junto. Num domingo de manhã, conversando aqui com ele, com o presbítero John, eu falei: o Senhor já ministrou ao meu coração a mensagem, mas eu vou me separar para ela. Porque o que Deus tem para fazer aqui essa noite, igreja, é algo que já estava marcado no mundo espiritual, já tinha um carimbo lá no céu. Tenha certeza disso. Quando nós nos separamos para trazer a palavra do Senhor, nós sabemos com quem nós ficamos. Nós sabemos com quem nós conversamos. Nós sabemos quem é que transmite o recado. Existe muito temor. Existe muito temor da parte do Senhor em nossas vidas para subir aqui. Quem sobe aqui sabe muito bem disso. Sabe muito bem como é os nossos dias antecedendo. E quando nós vemos aqui o pregador, fala assim: nossa, parece que foi tão assim, né? Os músicos sabem bem a entrega que precisa ser feita. O pastor falou sobre isso. Eles se separaram ainda mais um dia a mais essa semana, por conta de algo extra que foi pedido para vocês essa noite. Então, muitas vidas dobrando o joelho para que um culto venha a ser realizado. Muitas coisas por detrás da cortina para um culto ser realizado. Para que eu e você estivesse aqui e para a glória dele, que ele nos escolheu e nos chamou para receber da parte dele o que ele tem para nos entregar. O Senhor vem ministrando ao meu coração há um tempo sobre pedras. E eu fui entender um pouquinho a respeito disso. E na palavra do Senhor, essa palavra aparece mais ou menos umas 301 vezes. E eu falei assim para o Senhor: como o Senhor quer que eu transmita esse recado? Então eu separei 4 aqui, versículos, para que nós possamos entender. E eu tenho certeza que você se encaixa em um deles. Você não vai precisar dizer em qual, mas no decorrer da mensagem você vai estar dizendo aí: Senhor, isso é para mim. E Ele essa noite vai nos dar o norte de como nós devemos conduzir a situação, porque Ele nos deixou aqui na palavra dele as instruções. Só temos que ser obedientes e segui-las. Amém? O primeiro texto a ser ministrado no meu e no seu coração, ele está lá em 1 Samuel, um versículo que todos conhecem. 1 Samuel 17, 48 e 49. Se você não trouxe a Bíblia, está aí no telão, você vai acompanhar da mesma forma. A palavra do Senhor diz assim: então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. E Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus, para lutar contra ele. Então os filisteus, para lutar contra ele, então ficou com a mão na sacola e pegou uma pedra, e com uma funda ele atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de rosto no chão. Feche os teus olhos só por um instante. Senhor Jesus, eu sei que a tua presença é real neste lugar. Nós podemos contemplar, Pai, e senti-la. É notório, porque quando nós saímos de casa, o teu doce Espírito nos conduziu até aqui. E sei que continua se fazendo presente até o término deste culto. Senhor Deus, eu te peço, abra a nossa mente, nosso entendimento, a nossa visão essa noite, para que o mundo espiritual prevaleça. Caia por terra, Pai, o homem natural essa noite.
e que os problemas, Senhor Jesus, ficaram lá fora. E essa noite vamos ter, Pai, da parte do Senhor, discernimento para poder, Senhor Deus, conduzi-los no nosso dia a dia. Mas, Senhor Deus, é somente para glorificar o Teu nome. Eu sei que esse lugar está envolvido com muralhas de fogo. Eu sei que a Sua proteção, Pai, é divina neste lugar. Eu sei que em cima dessa casa de oração tem uma nuvem de glória. Eu sei, Deus, que o Senhor está aqui conosco, mas está guardando os nossos. O Senhor está lá no nosso lar. Tira toda a preocupação e coloca, Senhor Jesus Cristo, a atenção da parte dos Teus filhos para a Tua palavra essa noite, em nome de Jesus. Igreja, é um texto que todos nós conhecemos. É um texto que fala de posso falar de um menino, porque na época ele não passava de um menino. Davi tinha por volta de 15, 16 anos, quando ele foi escolhido por Deus. Quando ele estava lá, naquela zona de conforto que muitas vezes eu e você estamos, sabe? Quando nós somos obedientes lá dentro do nosso lar, diante daquilo que é passado para nós e fazemos ali o nosso dia a dia. Era assim que Davi se encontrava. Ele estava lá apacentando as ovelhas, que era a parte ali, uma das funções que lhe cabia. E que modesta parte ele fazia muito bem. Davi era o caçula de 8 irmãos. E ele estava lá, fazendo o serviço dele, achando que seria um dia como outro qualquer. Mas aquele dia era o dia que mudaria muito a vida daquele homem. Mudaria a vida daquele homem perante Deus, assim como um dia Deus permitiu que mudasse a minha e a sua história. E Davi estava lá apacentando as ovelhas, e quando Samuel entra na casa do pai dele, na casa de Jessé, ele fala que ele foi escolher um dos dele. E você sabe que Jessé nem se lembrou de chamar Davi. Ele era talvez a última pessoa dos filhos dele que ele talvez pensava que fosse ser escolhido, ser separado, fosse ser ungido. E quando ele olha para cada um deles que estava ali, ele falou, mas não é esse. Saul estava junto com ele naquele momento. Aí ele fala, mas eles estão todos, bom, tem um filho meu que está lá fora, mas eu creio que não possa ser ele. A hora que ele olha, que Samuel olha, fala, é ele mesmo. Ei, foi de dentro da casa de Davi que não acreditaram nele. Foi de dentro da casa dele que não acreditavam que ele poderia ser escolhido por Deus, que ele era separado, que ele era diferente. Talvez você possa estar aqui essa noite se enquadrando nesse mesmo perfil. Sabe quando você tem um lar e Deus faz assim? Foi assim que foi feito com Davi. Sabe por quê? Porque aparentemente ele não tinha nada a oferecer. Nem porte físico, nem estrutura para poder oferecer algo. Os irmãos dele tinham um porte físico bem diferente. Mas Deus, Ele não faz aquilo que eu e você acha que Ele tem que fazer. Mas Deus não olha como eu e você olha. Eu e você olhamos assim, com esses olhos naturais. Mas Deus enxerga lá dentro. Deus enxerga o coração. E sabia que poderia extrair dali fidelidade. Podia extrair dali um grande homem de Deus. Davi não estava capacitado. E ele entendeu que Deus iria capacitá-lo. Davi não recusou. Quando ele diz assim, sou eu, pode até ser que ele ficou por um instante. Eu? Mas se tem uma coisa que Davi não fez, foi se acovardar. Quando ele entendeu que Deus o chamava, Deus, eis-me aqui. Sabe quando eu e você falamos para o Senhor, eis-me aqui? Mas é eis-me aqui mesmo. Não é só eis-me aqui para fazer as coisas que são boas,
para ganhar nome. Não. Vai exigir muito e muito das nossas vidas. Mas se Deus escolheu, Ele sabe o que está fazendo. A hora que os irmãos dele olhou, falou assim: mas você? Não foi lá fora que duvidaram da capacidade que Davi tinha a oferecer. Foi dentro do lar, das pessoas pelas quais ele poderia ter recebido um abraço, uma palavra de conforto, uma palavra de carinho, uma palavra de ânimo, uma palavra de dizer: conta comigo nas suas orações, o que você precisar, estou aqui, não sei no que eu posso ajudar, mas estou aqui. Mas ele não recebeu isso. Mas Davi também não se importou com isso. Se Deus te escolheu, não se importe com o que estão dizendo. Se foi Deus que falou, foi Ele que disse, ponto. Aquele gigante estava ali e Saul procurava alguém que tivesse coragem para poder enfrentá-lo. Mas todo mundo se recusava, claro. Olhando pelos olhos naturais, aquele gigante tinha aproximadamente uns 4 metros de altura. Aquelas roupas que ele usava, aquela armadura, pesava por volta de 160 quilos. Vocês têm ideia, mais ou menos, a estatura que tinha um homem daquela época? Só de olhar para ele já transmitia medo, ele não precisava nem querer atacar. É fato que qualquer homem natural correria, fugiria dele. E é o que estavam fazendo. Mas Saul procurava alguém para enfrentar e derrubar aquele gigante. E é claro que a partir do momento que Davi disse ao Senhor: Deus, eis-me aqui, ele entendeu o chamado. E quando ele foi e disse assim: eu enfrento esse gigante, eu enfrento esse Golias. Vocês não acham que tiraram sarro dele? Olharam para o porte físico dele e disse assim: o que você tem a oferecer? Pelo menos nas suas mãos você tem uma munição ou uma arma suficiente para acabar com esse adversário? Igreja, eu vejo tamanha fé nesse homem. É o que ele tinha: coragem e fé. Ele disse assim: eu enfrento. Ninguém ali talvez sabia de que maneira que ele iria fazer isso. Talvez achou que ele ia armar algo super diferente ali para poder enfrentar aquele Golias. E o tal dia chegou. E Golias, quando vê Davi, ele sai para encará-lo. Davi recua. Davi corre e desiste. Porque falar é uma coisa, na teoria é uma coisa, mas na prática, ei, a palavra do Senhor fala, eu e você lemos aqui, que ele tinha uma bolsinha, vamos falar aqui na nossa linguagem, e tinha pedras dentro dela. Na mão dele tinha uma funda. Todos sabem que é como se fosse aqueles, hoje, né, aquele estilingue assim, que usava uma borracha. Claro que colocando ela e atirando, ela ia com mais força do que você pegar uma pedra e arremessar com a mão. Mas não era suficiente para matar um gigante. Claro que eu e você, pelos olhos naturais, entendia que seria ali a primeira vez que Davi estaria fazendo algo para a sua derrota. E é o que muitas vezes podem pensar nas nossas vidas. Quando nós estamos na linha de frente e dizemos assim para o Senhor: eis-me aqui, e vamos enfrentar o primeiro gigante, com certeza já estão decretando a nossa derrota. Mas como nós não vemos com esses olhos e vemos com os olhos de Deus, se nós somos imagem e semelhança dele, nós temos que começar a enxergar com os olhos dele. Quando Davi olhou, disse assim: eu tenho a minha arma. Nas mãos de Davi, a pedra, que talvez para nós não serviria para nada, jogaríamos fora, estaria atrapalhando, fazendo peso. Mas para Davi,
daquela pedra, ele fez a sua munição. E ele não pensou em recuar e nem de desistir, porque ele sabia que quem estava com ele ali. Você e eu sabe quem está conosco quando nós estamos passando e enfrentando os nossos adversários. Davi, quando olha aquele gigante e ele vem vindo de frente com ele, ele arremessa para trás aquela funda com a pedra e acerta a testa daquele gigante, porque ele cai para a frente. Depois você sabe o restante da história. Para garantir a morte dele, Davi vai lá e arranca a cabeça dele. Ei, Deus jamais vai permitir que o gigante em nossa vida fique adormecido. Se quando nós lutarmos com ele, vai ser para a derrota dele, vai ser para a queda dele, vai ser para que ele volte para onde ele nunca deveria de ter saído. Mas ele não vai ficar ali por um tempo paralisado, esquecido, camuflado, para ganhar força e voltar depois, não. Nós temos que ter a convicção que ele caiu por terra e ele é derrotado e não voltará mais em nome de Jesus. A pedra que estava na mão de Davi, que ele muitas vezes olharam para ele e falou assim: desiste. Dá tempo ainda. Além de você correr risco, você está pondo em risco a vida de todos. Ei, Davi sabia quem tinha colocado ele ali. Tenha convicção de quem colocou você aonde você está. Jamais deixe o inimigo colocar em dúvida: mas sou eu mesmo que terei que enfrentá-lo? Mas sou eu mesmo que vou fazer? Eu só tenho isso na mão? Essa pedra que apareceu aqui comigo não tem muita utilidade? Tem sim. Essa pedra pode ser o suficiente para matar o gigante que está trazendo tormenta dentro da tua casa. E foi assim que aconteceu ali. Ei, não é palavra de homens, é palavra do nosso Deus. Aí você pode estar dizendo assim: mas aonde mais que fala sobre isso? Não precisa ficar abrindo sua Bíblia, não. Vai lá em João, vai aparecer aqui no telão, 11, do 39 ao 40. Somente 2 versículos. A palavra do Senhor diz assim: Jesus ficou outra vez muito comovido e foi até o túmulo, que era uma gruta, com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Eu e você sabemos muito bem, Jesus era amigo íntimo de Lázaro. E aqui estamos falando da morte dele. Lázaro havia falecido há 4 dias. Jesus foi avisado da morte dele, mas quando ele chega lá, já faziam 4 dias que ele tinha morrido. Quando Marta e Maria chegam para ele e falam: se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí está todo mundo num velório. E num velório, o que nós fazemos? É só choro e lamento. Não tem mais jeito. Mas Jesus chegou. Foi o homem que foi até lá? Eles já tinham acreditado no final, já tinha decretado e oficializado ali o atestado de óbito. Mas quando Jesus chega, as coisas mudam. Jesus estava pelo lado de fora, e dali de fora ele diz: Lázaro, sai para fora. Lázaro estava envolvido cheio de ataduras, há 4 dias naquele jazigo, que nós sabemos que era vamos dizer assim, uma espécie de gruta, aonde colocava as pessoas que faleciam, e na porta colocava uma pedra bem grande, pesada, para que tampasse ali. E ele estava lá. Agora você entenda uma coisa:
Se Jesus estava ali, o milagre maior ele havia feito, que era ressuscitar uma pessoa morta, que já fazia 4 dias. Por que que Jesus já não terminou ali no sentido de tirar a pedra? Você já viu milagre que não tem a participação do homem de Deus? Ou é só Deus? É claro que o homem tem que estar junto. Deus, ele faz a parte dele, mas quem tem que fazer a nossa somos nós. E Jesus ali, ele ordena que tirem a pedra. Ele poderia ter feito aquilo porque ele é Deus, mas aquilo que é para ele fazer, é ele que vai fazer. O sobrenatural, a parte do milagre, a parte que a ciência não resolve, a parte que a letra não chega nem perto, a parte que ninguém daqui de fora consegue resolver, é com ele. Mas a parte que eu e você temos que fazer, ele não irá fazer por nós. Ei, a pedra que serviu lá atrás para matar um Golias, hoje estava ali tampando um jazigo. Olha que diferença. Juntam pessoas ali e retiram aquela pedra. Muitas vezes, pedras que se encontram em nossas vidas têm que ser removidas. Deus não irá remover por nós. Deus não irá fazer por nós. Ele vai dar uma ordem de pedir para que eu e você retire a pedra que está atrapalhando de vermos o milagre que Ele já decretou em nossas vidas. Aquela pedra tampava, é como se simbolizasse a morte, mas a gente não conseguia ver a vida, porque a pedra estava lá. Talvez você esteja enxergando a morte em alguma situação, porque você ainda não viu a vida e o milagre já aconteceu, porque a pedra ainda está lá. Não use essa pedra como uma pedra de estimação. Se tem que ser retirada, retire ela do lugar. Entenda que ela só vai só ser para atrapalhar o que você tem para receber. Quando aquela pedra é removida, a remoção daquela pedra acontece, o milagre é notório. Todos começam a ver Lázaro saindo de lá de dentro. Aquilo que era morte se transformou em vida. Aquilo que era choro começa a se transformar em riso. Deu para entender? A pedra que está atrapalhando, muitas vezes o que nós achamos que está atrapalhando é alguma coisa que está nos impedindo. Algo muito diferente, mas Deus nos desperta essa noite. O que Deus tem que fazer, igreja? Ele não precisa de ajuda, Ele não precisa de apoio, porque Ele é Deus e Ele faz. Mas enquanto nós não fizemos a remoção de algumas coisas, eu não sei o que é. Talvez possa ser sentimento. Esse sentimento que está impedindo de você conseguir enxergar a vida do outro lado. Sabe aquele sentimento que você de dia, você está tudo bem, mas quando você coloca a cabeça no travesseiro, você chora, porque só Deus sabe o que você tem aqui dentro do coração. É um sentimento que precisa ser arrancado daí de dentro pela raiz. Se for algo na parte material, não se importa em tirar, não. Se é Deus mandando, Ele sabe o que está fazendo. Se tem que remover algo material para que você consiga ver vida daquele lado, tire a pedra do meio do seu caminho. Se for alguma amizade no caminho dos teus filhos, ore para Deus dar estratégia para que você retire essa pedra que está atrapalhando. Deus está falando com pessoas aqui essa noite. Eu e você vamos entender da parte dele. Quando essas pedras aparecem, ei,
nós não temos que temer. Porque quando fala em pedra, temos medo. Quando fala em pedra, fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Você vai entender o motivo para não temer. Ei, não foi uma pessoa que se alegrou quando a pedra foi removida e Jesus já tinha dado um decreto. Foi uma família, foi uma multidão que se alegrou. Talvez a remoção de uma coisa que precisa ser feita em nossas vidas não vai fazer o bem somente para nós, mas sim para as pessoas que estão em vossa volta. O milagre, ele vai atingir e abranger todos que estão em nossas voltas. Porque Deus faz do jeito que Ele quer. Lá em Neemias, vai passar aqui no telão também. Você não precisa ficar abrindo a sua Bíblia, não. Em Neemias 4, diz assim: diante dos seus companheiros e do exército dos samaritanos, ele disse: o que é que esses judeus miseráveis estão fazendo? Será que eles pretendem reconstruir a cidade? Será que eles pensam que oferecendo sacrifício pode acabar o trabalho em um dia? Será que um dos montes de entulho e das pedras que foram queimadas, eles podem tirar pedras para a construção? Sabe, vejo Neemias também na zona de conforto. Neemias estava muito bem aonde ele estava. Neemias trabalhava num serviço pelo qual ele amava. Ele tinha um bom cargo. Ele era bem sucedido. Não é qualquer um que tem o emprego que ele tinha. Tinha que ter qualificações para estar lá. Ele degustava o vinho antes do rei Artaxerxes tomar, para ver se o vinho não estava envenenado. Era uma grande responsabilidade. Mas analisando o texto, eu falei, Deus, esse homem tinha uma fé. Como que pode tomar algo e poderia estar envenenado e morresse ele? Aí, quando nós estamos no lugar onde nós somos colocados por Deus, Ele cuida. As pessoas dizem assim, você não tem medo do perigo? Não. Você não tem medo do que está acontecendo lá em sua volta? Eu creio no Deus que eu sirvo. Se eu não acreditar que foi Ele que me levou ali, e Ele está garantindo a permanência dEle do meu lado, então eu estou dando crédito ao meu adversário. Neemias estava ali, ele tomava do vinho e entregava ali na mão do rei. Ele tinha uma certa intimidade com o rei, trabalhava com ele. Ele estava lá, muito bem, obrigado. Aí um dia ele recebe a visita do irmão dele, e ele pergunta para o irmão, como que está lá em Jerusalém? O irmão dele diz assim, olha, as coisas não andam muito bem. Depois da queda do muro, da destruição daquele lugar, muita gente está sofrendo danos até hoje. Está com problemas, está periclitante a situação ali. Pensa num homem que quando ouve aquilo começa a queimar o coração. O irmão dele vai embora, Neemias dobra o joelho e vai falar com Deus. Neemias começa a orar ao Senhor, pedindo uma estratégia para aquele lugar. Sabe o que Deus falou comigo? Que quando nós nos colocamos na brecha por uma oração, Ele pergunta assim, você está orando porque simplesmente sabe que precisa de melhoras ali? Ou você realmente quer se pôr na brecha por isso? Neemias tinha convicção naquilo que ele estava fazendo. Ele disse assim para o Senhor, Deus, eu preciso fazer algo para aquele lugar. Eu preciso que aquele lugar mude alguma coisa ali. Que os muros, aquela cidade volte a ter vida, veja assim, venha a ser reconstruído. Me instrua de que maneira fazer isso. Condições eu não tenho, nem financeira, nem materiais, nem estrutura, para nada. Mais uma vez, mais um homem que sabia no Deus que ele estava crendo.
Ei, ele tinha uma certa intimidade com o rei. Amém? Ele poderia chegar a qualquer momento e falar com o rei. Mas ele teve uma prudência tão grande, que ele foi falar com o rei somente depois de 4 meses de oração. Foram 4 meses orando para Deus, para que chegasse o dia de conversar com o rei, e fosse o dia certo e o momento certo, que o coração do rei estivesse inclinado em querer saber o que ele tinha. E foi isso que aconteceu. O rei olha e fala assim: Neemias, você está bem? Está acontecendo alguma coisa? Eu posso te ajudar? Eu vou contar para o senhor. E ele ali expõe aquilo que ele queria. O rei falou: você tem toda a minha autorização, pode ir em paz. Mas rei, eu preciso de um amparo, uma assinatura sua, para que quando eu chegar lá, as pessoas não acharem que eu estou invadindo o local. Claro, vou te dar aqui, e vou te dar alguns apoios que você vai conseguir naquele lugar. Olha que benção. Mas quando nós somos atentos àquilo que Deus tem, e mais uma vez dissemos a Ele: Senhor, eis-me aqui, não vai ser tudo mel, não vai ser tudo cor-de-rosa, mesmo tendo a convicção que é Deus que está mandando. Ei, ele tinha tudo para nem ter cogitado a possibilidade de ter se colocado nessa situação. Ele não precisava passar por isso. Ele não tinha capacidade, mas mais uma vez, o Deus que nós servimos iria capacitá-lo. Ei, Neemias arruma a mala e fala: estou indo para Jerusalém. Ai, que bonito ouvir isso. E eu ouvi isso, né? 2 meses para chegar lá. 2 meses de viagem. Sabe quando nós fazemos 5 horas de viagem, já reclama? 2 meses de viagem. Sem ar-condicionado, sem conforto nenhum. E não ia ficar em nenhum hotel 5 estrelas. E não ia ser servido lá. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Mas Neemias chega então em Jerusalém. Ei, você ouvir como está uma situação é uma coisa, mas você precisa ver com os teus olhos para analisar, saber o que você vai fazer. Olha a prudência desse homem. Eu aprendi muito com ele. Quando ele chega lá, ele já não vai fazendo away, dizendo para a cidade: ó, estou aqui. Eu estou aqui com a autorização do rei e vim reerguer o muro. Não. Neemias vai na madrugada ver como que está a ruína. Ele passa por aquele lugar de madrugada, sem ninguém para ver. Ele não queria ser visto. Ele não queria chamar a atenção. Sabe por quê? Ele queria analisar o lugar para saber orar e ver o que ele ia fazer primeiro. Ele precisava montar e que aquilo tinha que dar certo. Não poderia dar errado. Se ele teve prudência para acontecer até esse dia chegar em 6 meses, ele não podia pôr tudo a perder no dia que ele chegasse lá. Agora você pode perguntar assim: mas alguém consegue enxergar e analisar alguma coisa de madrugada? Com esses olhos aqui não. Mas quando nós estamos na direção de Deus, a escuridão se transforma dia. Aquilo que de dia ninguém enxerga, Deus faz que eu e você enxergamos mesmo que for de noite. Porque ele estava guiado e direcionado por Deus. O olho de Neemias era um olho clínico. Sabe por quê? Porque estava aberto pelo nosso Deus. Ele analisou o local. Ele viu tudo o que tinha e do que iria precisar. Ei, quando a cidade fica sabendo que aquele homem ia começar a reconstruir algo que havia sido demolido há tantos anos e estava numa situação precária, começaram a zombar e tirar sarro daquele homem. Ele havia levantado muita gente para ajudá-lo. Ele tinha várias equipes e ele instruiu a cada um muito bem. E quando Neemias foi olhar os escombros ali, ele viu perfeitamente que as pedras tinham sido queimadas quando colocaram fogo em todas as portas dali. Aí você pode estar dizendo assim: mas uma pedra queimada não tem problema. Não, desde que não seja um calcário. O calcário, quando ele é queimado, ele fica totalmente danificado, impróprio para o uso, aos olhos naturais.
Ei, Neemias começou ali uma grande luta. Ele enfrentava muito adversário ali. Tinham 3, mas 2 que eram piores na vida dele, que eram Sanbalate e Tobias. Faziam de tudo para que aquele homem viesse desistir. Sabe o que ele, quando eles falavam? Zombavam dele, falando que ele não ia conseguir. Você pensa que você vai conseguir construir isso aqui em um dia? Com esse material, com essas pedras que estão todas queimadas? Sabe o que ele fazia? Ele retrucava com os adversários. Neemias dobrava o joelho e orava. Senhor, eu estou aqui. Quem me colocou aqui foi o Senhor. Quem me enviou aqui foi o Senhor. Quem está me capacitando é o Senhor. Eles estão nas tuas mãos, Pai. Eu não vou fazer mais nada, não vou pedir a morte dos meus inimigos, mas eu coloco eles nas tuas mãos. Ei, se Neemias fosse dar bola para aquilo que ele ouvia, ele nem teria começado. A hora que olharam, falaram assim: começa, pega essas pedras aí. Neemias pegava uma por uma, ia colocando e instruindo todo o povo, colocando uma em cima da outra. Enquanto zombavam de Neemias, que aquelas pedras não serviriam para nada, Neemias usou as pedras para tampar as brechas, porque aquela cidade estava vulnerável aos ataques do adversário. Deus manda dizer para mim e para você essa noite, com as pedras que estão na sua mão: tampe as brechas daquilo que o inimigo está pensando em cirandar na tua vida. Os olhos naturais estão dizendo assim: ó, está vulnerável lá, viu? Não tem recurso nenhum em volta, não está ali cercado, está tudo aberto. Deus levanta um que nos encoraja a usar aquilo que nós temos de recurso, que aos olhos naturais pode achar que nós não temos nada, e fazer que aquela matéria-prima se transforme em obra-prima nas mãos do Deus que nós servimos. Ele é Deus, igreja. Eu e você temos essa noite a oportunidade: ou nós olhamos o entulho, nos prostramos ali e choramos, ou fazemos dele um muro pelo qual seremos colocados e chamados, como Neemias foi, reparador de brecha nas nossas vidas. Falavam assim: essas pedras aqui, a hora que forem colocadas uma em cima da outra, vai passar até uma raposa aqui. Ei, quando uma pedra era colocada em cima da outra, Neemias tinha numa mão, você sabe, o material, a pedra, mas na outra ele tinha a espada, que era a palavra do Senhor. Ele sabia que era com ele que ele estava naquele lugar. Se Deus colocou você em uma situação de ruína, se Deus está mostrando para você que a ruína aconteceu ali, aos teus olhos naturais não tem como ser reconstruído, porque o dano já atingiu tudo. Não dê ouvidos a nenhum Sanbalate e Tobias na tua vida. Ouve o que Deus está te instruindo. Se Ele disse que essas pedras que estão na tua mão vai reparar aquelas brechas e elas vão chegar ao muro na altura que Deus precisa, vai em frente, porque se Ele falou, Ele disse, ninguém pode impedir. Ei, todo mundo já tinha tirado sarro da vida dele. Até as pessoas ali de dentro, que tinha nome na cidade, tiravam sarro de Neemias. Ele não estava ligando para isso. Ele estava se importando, porque ali ele queria fazer jus àquilo que Deus havia instruído e colocado no coração dele, porque ele tinha ali pessoas dos seus antepassados, pelos quais ele queria dar um jazigo direito, digno daquelas pessoas. Ei, eu não sei, em Neemias, para a reconstrução daquelas pedras na mão, foram 52 dias para reconstruir o muro. Eu não sei quanto tempo nas tuas mãos essas pedras irão ficar, mas que elas irão ser finalizadas nessa obra, vão. Você pode estar olhando assim:
mas não tem novas os recursos, não tem material bom. Ei, se é essas que estão nas tuas mãos, faça por onde? Porque é aí que Deus vai te honrar. Aonde ninguém dá nada. Aí você pode estar dizendo assim: qual mais pedras existem na palavra do Senhor? Vai lá em Gênesis. Vai passar aqui também para você. 28, do 10 ao 11. Apenas um versículo. Gênesis 28, do 10 ao 11 diz assim: Jacó saiu de Berseba, a fim de ir para Harã. De tardinha, ele chegou a um lugar sagrado e passou a noite ali. Pegou uma pedra daquele lugar para servir como travesseiro e se deitou nela para dormir. Ei, Jacó era filho de Isaac. Jacó cometeu sim um erro no decorrer da sua caminhada. Todos nós sabemos que Isaac gostava mais de Esaú, mas sabemos que Rebeca gostava mais de Jacó. Mas quando eles nasceram, Esaú era o mais velho, mas quando eles nasceram, Deus disse assim: a progenitura ficará com Jacó e as bênçãos minhas virão para ele. Não conseguimos entender algumas coisas, mas a partir do momento que uma promessa é lançada, igreja, se estamos fazendo por onde, o inferno pode se levantar, mas se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Rebeca chega e Jacó diz assim: filho, vem aqui. O seu pai pediu para Esaú fazer para ele hoje um assado, um novilho, que ele irá comer e abençoar a vida de Esaú. Quando Rebeca fica ouvindo isso, orienta Jacó em dizer assim: ele não pode receber as bênçãos, é você que vai receber. Faz assim: mata um animal, coloca a pele dele em você, porque Esaú tem mais pelos no corpo que você. Seu pai já está cego, não vai nem saber que é você, ele vai apalpar. Ele vai pôr as mãos em você. Então ele tem que ter certeza e a convicção que ele está colocando a mão em Esaú. Você vai ali dentro, vai colocar uma roupa dele, porque a roupa de Esaú cheirava, porque ele caçava. Então ele tinha um cheiro diferente, porque era diferente de Jacó. E ele disse assim: mãe, mas o pai não vai perceber? Não, faça o que eu estou falando, eu te oriento a isso. Eu vou fazer o cozido igualzinho o seu irmão faz, e seu pai vai saber que pensar que é ele, que é você, que é o seu irmão, e vai dar as bênçãos, mas é você que vai receber. Por um instante ali, Jacó poderia ter visto: mãe, não tem como a gente conversar melhor, ver isso daí? Ele foi obediente à mãe dele, porque também lhe convinha. Ei, quando ele chega naquele lugar, Isaac papalpa ele e tem a convicção ali que é mesmo Esaú, e passa as bênçãos para Jacó. Aí você pode estar dizendo assim: mas Deus não havia falado que era para ser ele? E quem disse que nós precisamos dar uma mãozinha para Deus? Quem disse que nós temos que atravessar a frente de Deus quando Ele decreta algo nas nossas vidas? Rebeca olhou ali de um jeito e disse assim: seu pai vai querer dar as bênçãos para o seu irmão. Ela sabia que Deus havia falado que ia ser de Jacó. Se ela tivesse seguido e descansado em Deus, ela saberia que Deus entraria com impedimento e aquilo não iria acontecer. Isaac queria fazer aquilo porque se achava que estava no final da vida. Aí eu fui buscar com relação a isso. Ei, Isaac tinha por volta de 100 anos quando isso aconteceu. Isaac morreu com 180.
Ele viveu mais 80 anos depois disso. Ei, se Deus havia prometido, mesmo que alguém quis atrapalhar as promessas do Senhor, mesmo que alguém quis interferir naquilo que Deus havia dito, se Ele disse, Ele trata, Ele cuida, e a promessa chega nas nossas mãos em nome de Jesus. Por conta de uma desobediência, é claro que não ficou em oculto. É claro que Esaú ficou sabendo, porque quando ele chega lá para fazer o que o pai havia falado, falou: peraí, você não acabou de vir aqui? Então me enganaram. Imagina o que aconteceu dentro daquela casa. Rebeca, quando fica sabendo que já tinha sido descoberto tudo, fala: Jacó, você já está com a bênção mesmo, vai embora. Vai embora porque o teu irmão quer te pegar. Se ele te pegar, ele te mata. Ele não tinha alternativa. Ela falou assim para ele: vai embora, segue este caminho, vai atrás do meu irmão, lá ele vai te dar amparo. Ele não tinha outra escolha. Se ele ficasse, ele estava sujeito. Pode ser que o irmão dele não faria aquilo, mas ele estava ameaçando, e num ataque de fúria poderia sim cometer uma besteira. E Jacó começa a percorrer aquele caminho. Ei, uma pessoa que tinha uma base, uma estrutura familiar, imagina os conflitos que estavam no coração dele. Porque Isaac e Rebeca tinham feito tudo sob a orientação de Deus, mas por um instante eles se deslizaram. Sabe quando nós fazemos algumas coisas que achamos que não tem tanta importância, e achamos que Deus esqueceu? Se Deus havia prometido lá atrás, pode passar o tempo que for, Ele vai cumprir. Jacó estava correndo com medo da perseguição do irmão. E quando ele chega no meio do caminho, ei, ninguém fica confortável fugindo de uma situação. Você está correndo e andando e olhando para trás, tem a impressão que a pessoa está atrás dele ali. Ninguém fica. Imagina a tensão, você imagina a preocupação, imagina o que passava na cabeça daquele homem. Mas quando nós estamos correndo, estamos caminhando, chega uma hora que cansa. O cansaço vem, ele nos domina. Eu estou falando do corpo físico mesmo. E o corpo físico de Jacó se cansou. E por mais que ele quisesse dar continuidade, Deus disse assim: Jacó, para um pouco. Sabe quando eu e você não quer parar, Deus para a gente? Eu e você sabemos que é assim. Nós queremos persistir em algo, Deus fala assim. Nós falamos assim: Senhor, mas eu quero continuar. Deus fala: não, agora você vai parar. Agora você vai ter que parar um pouco. Sabe quando muitas vezes nós estamos passando por uma situação e ela não muda? É nós que temos que mudar diante da situação. Nós vamos ficar esperando a situação mudar, e a situação não muda. Então muda nós diante do que estamos vivendo. O que iria acontecer? A perseguição de Jacó, ela não ia parar. Deus não ia mudar no meio do caminho ali, chegar e descer e dizer para ele assim: olha, pode voltar para trás, seu irmão desistiu de te matar. Ele não tinha outro recurso. Só que chegou no determinado tempo do caminho que Deus falou assim: Jacó, para um pouquinho, descansa. Só que a hora que Jacó para, no meio do caminho, da estrada, havia uma pedra, a qual poderia ali trazer empecilho para ele. Poderia atrapalhar ele ficar ali. A palavra do Senhor diz que Jacó pega aquela pedra e faz ela de travesseiro. Ei, ele encontra descanso em uma pedra. Ela pode, eu e você estar olhando e achar que ela é uma pedra que está ali atrapalhando. Mas naquele momento,
E para essa situação, e talvez na situação que você está vivendo, ela pode ser o recurso da onde vai levar no lugar da onde Deus está te tirando. Jacó colocou a cabeça ali e adormeceu. Quando você adormece em algo, porque você está em paz, você está tranquilo. Mas existia conflitos aqui. Ele dizia: meu Deus, o Senhor está comigo? Senhor, eu sei que eu errei. Obedeci a minha mãe, mas menti para o meu pai. Quando Jacó coloca a cabeça naquela pedra, Jacó adormece e Deus dá um sonho a ele. No sonho, Jacó via anjos subindo e anjos descendo, ali onde ele estava, naquela pedra. Deus disse assim para Jacó: eu estou contigo, e aonde você está, com a cabeça neste momento, nessas terras eu te darei. Honrarei você e a tua descendência. Sabe o que Deus estava dizendo ali? Filho, você errou, é verdade. Reparou o seu erro. Encontrou uma pedra, não reclamou, não disse: Deus, o que eu faço com ela? Você usou essa pedra para que ela te desse descanso. Eu estou dizendo essa noite, filho, que eu estou com você. Se a equipe de louvor quiser ir subindo, em nome de Jesus. Sabe, igreja? Jacó nesse momento teve a convicção que parecia, mas ele não estava sozinho. Você está achando que está, não está? Você está achando que está sozinho? Está achando que está andando e não está chegando em lugar algum? Está achando que está prosseguindo? Está ficando cansado, está ficando cansada e não chega a lugar nenhum. Mas Deus essa noite diz: eu estou contigo. A palavra do Senhor fala que Jacó pega aquela pedra, coloca uma em cima da outra, pega um óleo e unge ali. Ele apenas estava simbolizando a aliança que Deus havia feito com ele. Jacó entendeu o que Deus tinha para a vida dele. Jacó entendeu que Deus estava chamando ele aquela noite. Jacó entendeu que estava separando ele no meio daquela tormenta. Deus está falando para nossas vidas essa noite. Ele te separa no meio da tormenta. Você está achando que Ele vai te separar quando tudo estiver bem? Você está achando que Ele vai te olhar para você e te entregar algo nas tuas mãos quando tudo vai bem? Eu não sei por quanto tempo Jacó correu. Eu não sei quanto tempo ele correu naquele lugar, chorou. Dentro dele ali dizia: Senhor, me perdoa. Deus, não se esqueça de mim. Eu não sei. Talvez você se encontre no mesmo estado, há muito tempo dizendo isso para Deus, e está cansado. Mas essa pedra que você encontrou no meio do caminho, ela não veio para atrapalhar a tua vida. Ela veio para mostrar para você que é o início de uma grande virada na tua vida, em nome de Jesus. Vou pedir para a igreja ficar em pé por um instante. Vai ser louvado aqui um louvor que Deus vai falar muito ao teu coração. Enquanto eles estiverem louvando, porque você ouviu a palavra do Senhor e sabe em qual perfil que você se encaixa. Eu não sei se foi lá atrás que a pedra precisou ser removida e você diz assim: Senhor, aqui eu dou um basta por fracasso na minha vida.
Senhor, eu cansei de ser cauda. Me coloca por cabeça. Cansei de pedir emprestado, que eu venha ter para emprestar. Eu não sei se foi uma pedra que você encontrou no meio do cansaço da corrida que você está tendo nessa jornada, mas é nela que Deus vai colocar nas tuas mãos a promessa que Ele está fazendo com os filhos dele essa noite. Eu não sei se é diante de um entulho que as pessoas não dão nada, mas é através desse entulho que vai ser reparado, através dessas pedras que vai ser reparado as brechas que estão na sua vida. E Satanás não irá mais se andar. Eu não sei em qual perfil você se encontra, mas eu sei de uma coisa: Ele está conosco essa noite. Eu sei, Pai, que o Senhor falou conosco essa noite. Eu sei, Deus, que o Senhor está dando discernimento em como nos instruir com as pedras, Pai, que muitas vezes são colocadas em nosso caminho. Eu sei, doce Espírito Santo, que tudo que o Senhor prometeu, Ele irá cumprir. Eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor abriu os nossos olhos, que o Senhor, Pai, aumentou a nossa fé essa noite, que mediante, Senhor Jesus, os gigantes que estamos enfrentando, nós iremos vencer, porque não é no nosso nome, mas é em nome de Jesus. Nós sabemos, Pai, porque a Tua palavra fala, Pai, que se nós cremos, nós faríamos maravilhas iguais ou maiores que a Tua nessa terra. Senhor Jesus, que os Teus filhos saiam daqui essa noite
Abençoados, Pai, pelo mês de julho. Que as bênçãos do Senhor venham ser sem medidas. E a tua palavra fala, Pai, que nós não correríamos atrás dela. É ela que irá nos alcançar. Por isso, doce Espírito Santo, abraça os teus filhos essa noite, para que o teu nome venha a ser glorificado. Igreja, a palavra do Senhor fala, lá em Mateus 21, diz assim, que o Senhor Jesus é a pedra angular. Você sabe o que significa pedra angular? Numa construção, ela precisa ser colocada bem de esquina, bem no ângulo daquela construção. Se ela for colocada um pouquinho errado, os danos serão inevitáveis. Então tem que ser analisada, tem que ser com precisão. Um erro pode colocar em risco toda uma construção. Mas Jesus, a pedra angular pela qual eu e você estamos seguindo, ela está no centro da vontade dele, para que o nome dele venha a ser glorificado. Aplauda o Senhor essa noite, igreja. Entenda e creia que ele é o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Passarei o deserto, enfrentarei o que